tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta segunda-feira da 10ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia na presença amorosa do nosso divino que nos habita. E o caminho que nos faz chegar até Ele é o caminho da nossa respiração. Por isso, coloquemos a nossa consciência na respiração, na dinâmica da nossa respiração. E assim, nós somos levados para a paz onde Deus se encontra. E ao deixarmos ser envolvidos por esta paz, seremos nós também. Por isso, deixemos ser envolvidos por esta paz. E a paz de Deus nos habita. A paz de Deus nos transforma. A paz de Deus faz com que as nossas relações se tornem relações de paz, relações de amor, e não relações agressivas, e não relações onde você simplesmente grita, mas relação de escuta e de respeito. Comecemos a nossa semana bem, deixando ser envolvido, portanto, por esta paz de Deus. O evangelho que hoje nos oferece a igreja é Mateus capítulo 5, versículos de 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, persegui os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é muito interessante como Jesus nos oferece esse texto das bem-aventuranças. Ele se apresenta como o novo Moisés, que do monte oferece-nos a lei. Moisés simplesmente apresentou as leis que lhes foi dada. Jesus, ele é a própria lei. E aqui está a diferença. Ele é a própria lei em pessoa. E por isso ele ensina esta lei com autoridade. Depois, nós hoje vamos estar vendo esse texto das bem-aventuranças, que começa no capítulo 5 até o final do capítulo 7. Nós iremos acompanhá-lo até a 12ª semana do tempo comum. Cada dia vamos estar vendo um trecho desse texto do Sermão da Montanha. E aqui, é importante percebermos que hoje Mateus nos apresenta os personagens deste Sermão da Montanha. E os personagens quem são? São os pobres, são os aflitos, são os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. Estes são as personagens que Mateus nos traz para apresentar o corpo do Sermão da Montanha.
Depois Jesus usa a belíssima e sábia didática para fazer compreender bem esse texto. Ele nos apresenta 3 elementos. O primeiro elemento é o anúncio de felicidade. Quando dizem todas as bem-aventuranças, bem-aventurados ou felizes. Ou seja, Jesus aqui faz esse anúncio da felicidade. É o primeiro elemento para entender cada uma das bem-aventuranças. O segundo elemento que Jesus apresenta é a declaração de quem são esses bem-aventurados. Ele declara quem é cada um. É o pobre, é o manso, é o misericordioso, é o aflito e assim sucessivamente. Depois, finalmente, Jesus ele faz a afirmação da causa desta bem-aventurança. Ou seja, qual é essa afirmação, essa afirmativa? Quando ele diz, por exemplo, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, ele anuncia a bem-aventurança. Esta bem-aventurança é o sinal da felicidade. Esta felicidade passa por uma provação. O pobre, por exemplo, aqui é esta provação. E, passando desta provação, nós teremos uma recompensa. Ou seja, a recompensa é o céu. Por exemplo, a bem-aventurança que Jesus apresenta, bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados é a felicidade que estamos já a viver, mas que ainda não é a felicidade plena. A felicidade plena virá quando nós vencermos esta provação do ser pobre. E aí então vai dizer Jesus, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, se nós vivermos a pobreza, teremos como recompensa o reino dos céus. E a pobreza aqui não é somente a pobreza social, sociológica, mas é a pobreza de espírito. O que é a pobreza de espírito? Estamos de cabelos brancos de saber disto, mas é sempre bom recordar. Pobre de espírito significa esvaziado da soberba, vazio de autossuficiência, vazio do orgulho e cheio da bondade de Deus, cheio do desejo de acertar, cheio do desejo de fazer sempre a vontade do Altíssimo Deus. Desta forma, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus vem sempre nos mostrar esse caminho que nos faz chegar até Ele. Quando Ele nos anuncia a felicidade. Esta felicidade, digamos, é apenas um ensaio, não é ainda a felicidade plena. Depois ele nos apresenta o caminho para chegar a esta felicidade de verdade. O caminho aqui, no sentido da primeira bem-aventurança, é a pobreza. E vivendo essa pobreza, nós então alcançaremos o reino dos céus. Assim vai se dar com as 8 bem-aventuranças. Portanto, se nós entendermos esse contexto, esta didática que Jesus usa em todas as bem-aventuranças, nós não precisamos falar de todas elas. Como hoje, eu quero me deter nesta questão, nesses 3 elementos, né? Ou simplesmente nesses elementos mais claros aqui do Evangelho, que é Jesus apresenta o objetivo, que o objetivo, por exemplo, é a felicidade, Depois nos apresenta a personagem desta felicidade, que é viver a pobreza. E finalmente o resultado do viver a pobreza será o reino dos céus. E assim cada um, aquele que é aflito, o manso, o misericordioso, o puro de coração, o que promove a paz, o que é perseguido por causa da justiça. Todos eles passam por esse elemento. É apresentado a felicidade, a personagem e finalmente nos dá o resultado se vivemos aquela proposta que ele nos apresenta. Rezemos com intensidade este texto tão belo e deixemos ser guiados esta semana, este dia, por estas bem-aventuranças que só nos enriquece e fortalece a nossa fé. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,
porque és meu amigo.